Olá, advogados, advogadas, estagiários de direito, acadêmicos. Sejam bem-vindos a esta videoaula sobre o novo CPC. Meu nome é Bernardo Câmara e o tema que vamos tratar no dia de hoje será liquidação de sentença, cumprimento de sentença e execução provisória, questões afetas à execução do título executivo judicial. E é exatamente com esta observação que eu inicio a minha aula para situar esta temática dentro do sistema do Código de Processo Civil. E neste particular gostaria que todos vocês observassem o esquema que será colocado na tela. Uma comparação que vocês vão poder observar entre o Código de 73 e o Código atual, o Código de 2015. Percebam como o Código de 73 foi idealizado numa estrutura normativa individualizada em que, não obrigatoriamente, um livro comunica com outro livro das diversas temáticas que o Código aborda. É claro que, no Código anterior, na ausência de uma regra específica sobre a execução, aplicar-se-ia o processo de conhecimento. Na ausência de uma norma específica sobre os procedimentos especiais, aplicar-se-ia o processo de conhecimento. Mas a atividade poderia se realizar totalmente isolada. O livro que regula o processo de execução poderia ter todas as suas questões ali dirimidas sem precisar de qualquer observação ao livro do processo de conhecimento. Vejam que, na sistemática do Código atual, o legislador se preocupou em estabelecer um sistema processual e não unidades autônomas que, de uma certa forma, acabam se interagindo. Vejam que na tabela que se apresenta para vocês, vocês têm a parte geral e a parte especial. E isso é de um conteúdo hermenêutico extremamente importante, porque não se pode mais estudar qualquer assunto de parte especial sem levar em considerações as regras da parte geral, principalmente as chamadas normas fundamentais do processo. Uma grande novidade do CPC de 2015, positivando regras de interpretação que deveriam ser utilizadas, mas nunca foram positivadas de forma expressa no ordenamento jurídico processual. Vejam nessa transparência que o que nós vamos abordar vai ser a parte especial, em especial o livro 1 de conhecimento, o final do procedimento comum, quando trataremos da liquidação de sentença, e o título 2, que regulamenta o cumprimento de sentença. Gostaria de explicar ou exemplificar para vocês a importância da tutela executiva através de um outro esquema, que agora se coloca na tela para vocês. Percebam que a atividade jurisdicional, ela pode se realizar de formas diferentes, dependendo do tipo de tutela que se busca alcançar com a resposta no Poder Judiciário. Eu posso separar essa tutela de 3 formas distintas. A tutela provisória, em que eu tento ou eu tenho por interesse antecipar ou proteger direitos, e aí eu tenho a tutela de evidência ou a tutela de urgência, e ela pode ser deferida de forma antecedente ou de forma incidental. Além desta forma de tutela, eu também separo o exercício da jurisdição em 2 outras formas. Através da cognição, quando a intenção ou o que se busca é a declaração ou reconhecimento de um direito. Esta forma de exercício da jurisdição é provocado pela ação cível que starta o processo de conhecimento. E uma outra forma de exercício da jurisdição, que é a atividade executiva, ou a tutela jurisdicional executiva, que é uma tutela de satisfação em que se busca a realização de um direito já declarado em um título executivo, seja ele judicial ou extrajudicial. A tutela executiva, ela pode ser provocada de 2 formas. Através do próprio processo de execução, quando então eu tenho a ação de execução, é a execução do título executivo extrajudicial, e através do cumprimento de sentença, que nada mais é do que a fase executiva do processo sincrético, a continuação da atividade cognitiva através da tutela executiva. O que nós vamos estudar
é a finalização da tutela cognitiva com o aperfeiçoamento do título executivo com seu requisito da liquidez, ou seja, a liquidação de sentença, e a sua fase de execução do título judicial, que é o cumprimento de sentença, com ênfase na execução de pagar quantia certa, e também vamos abordar questões que envolvem a execução provisória. E nesse ponto é importante destacar, principalmente se tratando de uma aula, que a tutela executiva é uma tutela extremamente diferenciada em relação à tutela cognitiva. Eu costumo falar aos meus alunos, e uso muito isso em sala de aula, que execução não é para quem quer, execução é para quem pode. Tamanhas as vantagens que a atividade executiva vai dar àquele que ocupar o polo ativo da relação processual executiva. A título de exemplo, quando se inicia a execução, a forma de provocação do jurisdicionado é distinta em relação ao início do processo de conhecimento. No processo de conhecimento, o réu ele é citado para querendo se defender. Na execução, o executado, vejam que a própria nomenclatura do legitimado passivo se altera, o legitimado passivo, que é o executado, ele é citado para cumprir com uma obrigação já reconhecida. Vejam que isso já demonstra que a tutela jurisdicional tem que ser diferenciada. Eu costumo fazer uma brincadeira com os meus alunos em que eu solicito a eles que tentem identificar ou visualizar a jurisdição cognitiva através de um desenho ou através de uma estátua, como a gente está acostumado a ver, que é a chamada estátua da justiça. Como que normalmente essa estátua se representa? Se representa através de uma mulher com os olhos vendados, com um ar sereno, muitas vezes segurando uma balança e com uma espada guardada junto ao seu corpo. Normalmente é assim que se representa a estátua da justiça. Por que isso? Porque na tutela cognitiva, ela precisa estar com os olhos fechados, porque ali ela tem que ser imparcial. A balança representa exatamente essa necessidade de definir um conflito de interesse e decidir quem estaria certo ou quem está errado. Porque na tutela cognitiva só se decidirá o certo ou o errado com o resultado final da cognição, quando então se julgará procedente ou improcedente o pedido. E a espada normalmente se apresenta de uma forma guardada apenas para dizer que, se precisar, o Estado deverá agir. Faço essa brincadeira porque, se fosse representar essa estátua em se tratando de uma tutela jurisdicional executiva, ela deveria ser bastante diferente. A começar, ela não pode estar com os olhos fechados, porque a execução se realiza no interesse do credor. Ainda que da forma menos onerosa ao executado, que é o princípio da execução equilibrada, ela se realiza no interesse do credor. Então, os olhos precisam estar abertos para atender esse interesse. E muitas vezes esses olhos estão abertos e olhando para o executado, porque a intenção da tutela executiva é realizar o cumprimento forçado da obrigação. E como cumprimento forçado da obrigação, o Estado precisa realizar a obrigação, seja desapossando o bem numa execução de entrega, seja obrigando numa obrigação de fazer, seja simplesmente expropriando um patrimônio, transformando esse patrimônio em dinheiro e realizando o pagamento forçado da obrigação de pagar a quantia certa. Então, isso é um exemplo metafórico, mas que representa bastante como deve se realizar a tutela jurisdicional executiva. Por isso que é importante ficar em mente que a execução não é para quem quer, a execução é para quem pode. E para que alguém possa ir à tutela ou possa ter direito à tutela jurisdicional executiva, é preciso que essa pessoa tenha pelo menos 2 requisitos. O inadimplemento, porque se a execução é forçada, eu não posso forçar ninguém sem o prévio inadimplemento da obrigação. E um segundo requisito, que é talvez o principal requisito da tutela executiva, e é um requisito de validade da tutela executiva, que é a pré-existência de um título executivo. Esse título executivo pode ser judicial ou extrajudicial. O título executivo judicial ou os títulos executivos judiciais estão elencados em um rol taxativo no artigo 515 do CPC de 2015.
E os títulos executivos extrajudiciais estão elencados no artigo 784 do Código de Processo Civil. Então, para se executar, é preciso ter um título executivo. Só que esse título executivo, ele precisa se aperfeiçoar com algumas características, na verdade são 3 as características, cuja ausência de apenas uma desqualifica a natureza executiva do título executivo. Que características são essas? O título executivo precisa encampar uma obrigação, porque o que se executa no direito brasileiro são obrigações. E essa obrigação precisa ser, ao mesmo tempo, certa, líquida e exigível. Entenda-se por obrigação certa a obrigação existente, a existência da obrigação. Em relação ao título executivo judicial, que é tema desta aula, entenda-se a publicação da decisão judicial. Uma vez publicada, ela está existindo no mundo jurídico e passa a ter a certeza daquela obrigação. A obrigação também precisa ser exigível. Por exigibilidade, entenda-se uma obrigação que não se sujeita a termo ou a condição. Ou seja, a obrigação ela tem que se tornar exigível. Por exemplo, quando existe uma decisão e essa decisão é impugnada por um recurso recebido no seu duplo efeito, efeito devolutivo e efeito suspensivo, o efeito suspensivo impede a eficácia da decisão, afastando a exigibilidade da obrigação que porventura nela se identifique. Então, em relação ao título executivo judicial, eu preciso que a obrigação seja exigível. Além de certa, além de exigível, a obrigação também precisa ser líquida. Por liquidez, entenda-se a identificação precisa do objeto que se quer ver cumprido com a tutela específica da atividade executiva. Em se tratando de uma execução de pagar, que é objeto do nosso tema da aula que vocês estão assistindo, tem que se identificar o quantum da obrigação, o valor da obrigação. A obrigação, às vezes, apresenta aquilo que a doutrina chama de andebeatur, o dever de pagar. Mas vão ocorrer situações em que é preciso, além do dever, se identificar o quanto. Porque sem essa identificação do valor que precisa ser pago, não se aperfeiçoa o título executivo com seu requisito de liquidez. Fato é que, sendo a obrigação certa, líquida e exigível e externada em algo que a lei defina como título executivo, é possível, então, dar início a essa tutela diferenciada, que é a tutela executiva. Feito esse esclarecimento, começo com vocês a tratar sobre a liquidação de sentença. A liquidação de sentença está prevista nos artigos 509 a 512 do Código de Processo Civil. Mas não é possível entender a liquidação de sentença sem remeter vocês ao artigo 491 do Código de Processo Civil, cuja redação agora aparece na tela para que vocês entendam o que eu quero ou que vocês acompanhem a leitura desse dispositivo. Dispõe o artigo 491. Na ação relativa à obrigação de pagar, quantia, ainda que formulado o pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso. Salvo quando, inciso 1, não for possível determinar de modo definitivo o montante devido, ou inciso 2, a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença. E para esses casos, o parágrafo 1º determina: nos casos previstos neste artigo, seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação. Então, colegas, o que eu gostaria que vocês observassem? A regra do Código de Processo Civil é que o juiz profira condenações líquidas. Isso é uma regra de efetividade da tutela jurisdicional, porque de nada adiantaria essa tutela sem que se definisse o seu valor. Então isso é estimulado. Esta é a regra. O juiz, sempre que possível, deverá proferir sentenças líquidas, ainda que a ele for formulado um pedido genérico. Todavia, ocorrerá em diversas situações, isso normalmente acontecerá em casos concretos,
em que a tutela jurisdicional se mostra mais adequada de ser respondida apenas e tão somente com o dever de condenar, sem que já se discuta o quantum dessa condenação. Vou dar um exemplo em que isso ocorre até de forma corriqueira, nas ações possessórias. Eu, Bernardo, ajuizo uma ação possessória em face da sua pessoa. Eu sou autor, você é réu, uma ação de reintegração de posse. Como boa técnica, o advogado normalmente cumula com esta ação um pedido indenizatório, até porque ele não sabe se ele vai obter êxito na liminar de reintegração de posse. E por que ele cumula o pedido indenizatório? Porque essa ação pode demorar anos e pode ser que o resultado de procedência do seu pedido só ocorra daqui a alguns anos. E ele já aproveita o início dessa ação para formular um pedido de condenação do réu para indenizar todo esse período de ocupação indevida. Só que a solução, se ele tem razão ou não na procedência do seu pedido de reintegração, só será obtida ao final do procedimento, quando então o juiz sentenciará esta demanda. Neste caso, imagina se o juiz, percebendo que a sentença seria de procedência, ou que visualizando que a questão seria de procedência, se fosse necessário a ele suspender o processo para apurar o valor da indenização durante todo esse período de ocupação indevida do processo, caso não tenha sido deferida a liminar de reintegração de posse. Isso seria inócuo e até prejudicial à própria efetividade da tutela jurisdicional. É exatamente em casos como esse que é preferível ao julgador decidir pelo dever de pagar e remeter as partes a um outro procedimento, depois de reconhecido esse dever, para que as partes simplesmente apurem o valor da obrigação que tem que ser ressarcida pela parte contrária. Isso também é comum nas situações em que o processo se resolve em perdas e danos. Ocorre com muita habitualidade nas situações em que o juiz condena a parte em litigância de má-fé e entre as penas impostas, às vezes o juiz apena em uma multa já definida em um percentual do valor da causa, mas há situações em que ele remete a pena a uma indenização por perdas e danos. Imagina se o processo precisaria parar para definir esse valor, para só depois prosseguir com o reconhecimento do quantum dessa obrigação. Enfim, dentro de uma atividade, é possível, em determinados casos concretos, em que seja preferível o reconhecimento do dever e o encaminhamento das partes a um outro procedimento que o Código nomeia como liquidação de sentença. A liquidação de sentença, então, é um simples procedimento de acertamento do quantum da obrigação de pagar. Aplica-se exclusivamente para títulos executivos judiciais, não é à toa que a expressão é liquidação de sentença. Um título executivo extrajudicial que falece do requisito da liquidez, ele é um título, ele não se aperfeiçoa como título executivo e outra solução não terá o credor se não buscar a tutela jurisdicional cognitiva. Agora, o título executivo judicial que falece do requisito da liquidez, ele pode ser alcançado através desse procedimento de liquidação, quando se tratar de obrigação de pagar quantia certa. As modalidades liquidativas são duas, estão definidas no artigo 509 do Código de Processo Civil. Trata-se da liquidação por arbitramento ou liquidação por procedimento comum. A liquidação por procedimento comum é o novo nome que se dá à nossa antiga liquidação por artigos. Entenda-se por liquidação por arbitramento ou far-se-á a liquidação por arbitramento toda vez que o juiz assim determinar, ou pela natureza da própria obrigação, ou por convenção das partes. E far-se-á a liquidação por procedimento comum toda vez que for necessário realizar a prova de um fato novo. Entenda-se por fato novo uma determinada situação jurídica que não foi discutida no processo, não se encontra no processo e é preciso trazer prova dela para se identificar o valor. Nesses casos, o procedimento deverá ser por procedimento comum, quando então se respeitará as regras de realização de prova, normalmente uma prova pericial, para identificação desse valor. Não confundam situações jurídicas em que
O valor do quantum, ou seja, a liquidez da obrigação, se alcança através de um simples cálculo aritmético. A antiga chamada liquidação por cálculo não é uma modalidade de liquidação propriamente dita, mas apenas uma técnica de liquidez que permite o imediato início do cumprimento de sentença. Vou explicar melhor ou esquematizar o pensamento. Nesse ponto, gostaria que vocês dessem uma olhada a essa transparência que apresenta-se na tela de vocês. Essa imagem que se apresenta na tela de vocês. A decisão judicial, em regra, deve ser líquida, mas por uma contingência do processo, pode ser que o juiz profira uma condenação ilíquida. Sendo ilíquida, é necessário primeiro ver se a liquidez alcança-se através de um simples cálculo aritmético. Se a liquidez se alcançar através de um simples cálculo aritmético, o credor já pode dar início ao cumprimento de sentença. Basta que ele instrua o seu requerimento de cumprimento com a planilha atualizada deste valor. Não sendo o caso de simples cálculo aritmético, é obrigatório um prévio procedimento de liquidação, chamado liquidação de sentença. Esse procedimento pode ser ou por arbitramento ou por procedimento comum e obrigatoriamente exigirá a homologação judicial do valor pelo magistrado. É esta homologação que aperfeiçoa o título executivo com o requisito da liquidez. Depois de homologado e apenas após a homologação, é que poderá o credor dar início ao cumprimento de sentença. Ainda sobre liquidação de sentença, existem algumas observações que precisam ser feitas. Primeiro, a decisão ou essa decisão judicial que homologa a liquidação, ela tem natureza jurídica de decisão interlocutória, recorrível pelo recurso de agravo de instrumento. Por que decisão interlocutória? Por que estou abrindo para a discussão dessa temática? Existem alguns doutrinadores que defendem a tese de que a liquidação de sentença seria uma ação de procedimento especial incidental ao processo de conhecimento. Só que com o novo CPC, eu não posso falar em sentença que julga a liquidação, porque o novo CPC define sentença como o ato que encerra a fase de cognição ou a fase de execução, ou atividade executiva. E a liquidação, ela não é um encerramento da fase de cognição que já se operou com uma sentença que julgou procedente ou improcedente o pedido ou que extinguiu o processo sem resolução de mérito. A liquidação é um simples procedimento de acertamento, é um procedimento incidental, não se trata de um processo incidental. Então, será resolvido por decisão interlocutória. Chamo a atenção, inclusive, que qualquer decisão proferida na fase de liquidação, no procedimento de liquidação, tem natureza jurídica de decisão interlocutória e é recorrível pelo agravo de instrumento. É o que estabelece o parágrafo único do artigo 1015 do CPC. Eu não preciso identificar uma situação como se tem no rol taxativo dos incisos do 1015. O parágrafo único encampa qualquer decisão na fase de liquidação. Então, qualquer decisão na fase de liquidação, o recurso cabível para impugnar a referida decisão é o recurso de agravo de instrumento. E ainda sobre liquidação, é importante chamar ou destacar a redação do parágrafo 4º do artigo 509, que estabelece uma regra de que não se permite, ou o Código simplesmente estabelece que é vedado, na liquidação, discutir a lide ou discutir ou alterar a sentença que formou o título executivo. Trata-se, na verdade, de um pleonasmo jurídico. Não precisaria do legislador destacar esse dispositivo, até porque permitir alterar a sentença é desqualificar um instrumento que poderia ou que permite essa alteração, que é o recurso. Se não teve recurso, a decisão transitou em julgado. E se transitou em julgado, eu realmente não tenho como alterar através desse procedimento. Mas o legislador quis deixar isso bem claro para não deixar qualquer dúvida sobre essa impossibilidade de discussão do título executivo ou da própria lide que formou o título executivo.
Por fim, e encerrando liquidação de sentença, destaco também uma expressão que é muito comum de se ver no cotidiano forense, que é a chamada liquidação zero. O que é a liquidação zero? O procedimento de liquidação é um procedimento de apuração do quantum da obrigação. Não é comum, mas pode acontecer que, ao se apurar este valor, conclua-se que não há nada a se indenizar. Lembra que eu disse que muitas vezes a sanção imposta numa condenação pode ser determinada em perdas e danos? E ao se apurar o valor dessas perdas e danos, chega-se à conclusão que não houve prejuízo, ou seja, não existe dano. Nesses casos, é o que a doutrina chama de liquidação zero e tem como consequência a impossibilidade de se iniciar o cumprimento de sentença, porque não existe obrigação a ser cumprida diante da liquidez zero que se alcançou. Estas são as questões sobre liquidação de sentença. Trato agora sobre cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença está definido no Código de Processo Civil nos artigos 513 a 538. Na verdade, ele se compõe por vários capítulos. Vocês vão ter, em relação ao cumprimento de sentença, o capítulo 1, que trata sobre as suas disposições gerais, artigos 513 a 519. O capítulo 2, que trata sobre o cumprimento provisório da sentença da obrigação de pagar quantia certa, temática que ainda vamos ver nessa aula de hoje, que se regulamenta nos artigos 520 e 522. O cumprimento definitivo de sentença da obrigação de pagar quantia certa, artigos 523 e 527, isso no capítulo 3. O capítulo 4, que trata do cumprimento de sentença da obrigação de pagar prestação de alimentos, artigos 528 a 533. Capítulo 5, que é o cumprimento de sentença da obrigação de pagar pela Fazenda Pública, artigo 534 e 535. E, finalizando, o capítulo 6, que trata do cumprimento de sentença das obrigações específicas de fazer, não fazer e entregar coisa, artigos 536 e 538 do Código de Processo Civil. Nesta aula, vamos abordar o cumprimento específico da obrigação de pagar quantia certa e a execução provisória. E nesse ponto, para situá-los dentro desta questão, vamos dar uma visão do todo para depois começar a trazer observações item a item sobre as diversas fases do cumprimento de sentença. Percebam que o cumprimento de sentença inicia-se com um requerimento do exequente. Trata-se de uma regra expressa do Código que veda a execução de ofício por parte do magistrado ao estabelecer a exigência do requerimento do exequente, ou seja, o cumprimento far-se-á a requerimento do exequente. Feito esse requerimento, a parte é intimada para pagar em 15 dias. Ela tem a oportunidade de pagar e, obviamente, pagando, extingue a execução. Não pagando, abre-se a ela a oportunidade de se defender pela via da impugnação. Não se defendendo ou independente dessa defesa, não ocorrendo o pagamento, a execução prossegue na sua fase de localização de bens, em que se penhora e avalia o bem. Transparência seguinte, para que vocês tenham uma ideia do todo. Vocês têm, depois da fase de penhora e avaliação, uma discussão sobre a própria penhora e sobre a avaliação. Isso é uma novidade do CPC de 2015, vou chamar a atenção de vocês para isso. Depois de definido o bem e o seu valor, passa-se à fase de expropriação, que nada mais é do que a transformação do bem que não é dinheiro em dinheiro, para depois se fazer o resultado dessa atividade jurisdicional, que é o pagamento, ou não sendo possível, a suspensão do processo, para que depois se busque em bens futuros o cumprimento dessa obrigação. Então, este é o esquema da atividade executiva. Vamos então agora nas suas várias fases, as suas principais observações. O que vocês precisam saber sobre o cumprimento de sentença? Primeiro, sobre o próprio requerimento. Não se trata de uma petição inicial, não é uma ação, até porque a fase executiva é a continuação do processo sincrético, que se encerrou na fase cognitiva e agora se startará a fase executiva. Mas também não é uma simples petição.
É uma petição específica. É uma petição que, por força de lei, exige do requerente, que agora passa a ter o nome de exequente, a apresentação da sua planilha de débito, através de uma planilha descritiva e analítica. Isso é uma novidade que o CPC de 2015 trouxe para a advocacia. Essa planilha, o advogado tem que constar os juros, a periodicidade dos juros, o termo ACO, o termo final, a existência ou não de uma capitalização, a apresentação de valores ou não que porventura são objeto de desconto. Enfim, tudo que for necessário para se identificar o quantum precisa ser nomeado e identificado nessa planilha. Nesse requerimento, o exequente também pode indicar bens que ele gostaria que fosse penhorado. A indicação do patrimônio não é um requisito de validade do requerimento, mas é uma excelente possibilidade do exequente já identificar o patrimônio que porventura ele quer que seja penhorado. E com este requerimento, o exequente também pode solicitar a certidão do artigo 828 do CPC de 2015, o nosso antigo 615-A. Essa certidão permitirá ao exequente que faça a verbação ou anotação, conforme o caso, sobre a existência dessa ação junto a patrimônio do executado, de modo a dar publicidade dessa demanda para terceiros e se proteger em eventual fraude à execução. Então, uma vez preenchido esses requisitos, que é a apresentação da planilha, estando diante de um título executivo aperfeiçoado, o credor pode dar início ao cumprimento de sentença. Iniciado o cumprimento de sentença, o executado é intimado para pagar em 15 dias. Aqui também já tem uma novidade no CPC de 2015, que é a definição do termo ACO dos 15 dias, algo que não existia no CPC de 73 e desencadeou diversas discussões jurisprudenciais, culminando numa decisão do STJ em um recurso especial repetitivo, salvo engano, relatado pelo ministro João Otávio de Noronha, em que se definiu o entendimento que o termo ACO se daria da intimação do advogado. O legislador no CPC de 2015 encampa essa orientação e tipifica isso no CPC de 2015. Essa intimação, então, em regra, é feita na pessoa do advogado, mediante publicação no órgão oficial. Intimado o advogado, o executado tem 15 dias para pagar. Se ele pagar em 15 dias, extinção da execução. Se ele não pagar em 15 dias, por força de lei e sem qualquer necessidade de nova decisão judicial, já se inclui no valor da condenação a multa de 10% e honorários advocatícios no percentual de 10%. Esse percentual de 10% é agora fixado em lei, é fixado no Código de Processo Civil. Não mais se sujeita à discricionariedade do magistrado. Não cabe ao magistrado arbitrar o valor que ele entende devido, porque a lei já o fixa em 10%. E esses 10% serão fixados exatamente após o decurso do prazo de 15 dias para o pagamento voluntário da obrigação. Decorrido esse prazo, o executado também pode, querendo se defender, através da defesa técnica que se chama impugnação. A impugnação é a defesa ao cumprimento de sentença. E nesse ponto também é importante destacar uma novidade do CPC de 2015. Muito cuidado! A impugnação no CPC de 73 era no prazo de 15 dias, tal como está no CPC de 2015. Todavia, no CPC de 73, o prazo só teria início após a intimação da penhora. E isso gerava, em algumas situações, infelizmente, alguns devedores que usavam essa particularidade como escudo para não se defender. Enquanto não se localizava patrimônio, enquanto não ocorria penhora, ele não apresentava defesa. E isso foi corrigido no CPC de 2015. O prazo para impugnação terá início com o decurso do prazo para o pagamento voluntário em 15 dias. Não quer dizer que a parte tem 30 dias, 15 mais 15, porque ela tem 15 dias para pagar e depois de terminado esses 15 dias para se defender.
Por que eu não posso falar em 30? Porque há uma discussão acadêmica que o prazo de 15 dias, por não ser um prazo que cabe ao advogado cumprir, e sim à própria parte, que é o prazo para pagamento voluntário, esse prazo não seria processual e não se sujeitaria à contagem de dias úteis previstas no Código de Processo Civil. Essa é uma discussão acadêmica, mas que não tem tanta força na grande maioria da doutrina, que não tem nenhuma dúvida em afirmar que o prazo é processual, ainda que tenha que ser cumprido pelo próprio jurisdicionado. É processual pelo simples fato de estar determinado em uma norma processual. E o cumprimento, ainda que se realizar de forma voluntária, ele vai ser feito pela parte, mas será apresentado em juízo pelo advogado. Então, trata-se de um prazo processual contados em dias úteis. Então, encerrado esse prazo de 15 dias do cumprimento de sentença que estabelece para o cumprimento voluntário, começa-se o prazo de 15 dias para a apresentação da impugnação. Essa impugnação mantém a mesma regra do CPC anterior, em que o impugnante tem a obrigação de apresentar o valor que ele entende devido, caso alegue excesso de execução, sob pena de não conhecimento da impugnação ou ainda que não conhecimento parcial sobre essa parte. Mantém a inexistência de efeito suspensivo, mas que pode ser atribuído pelo magistrado se preenchidos os requisitos definidos na lei, que é a relevância da fundamentação e a segurança do juízo. Percebam que a penhora não é um requisito para a apresentação da impugnação, mas se apresenta como requisito para deferimento de efeito suspensivo à impugnação. E será julgada ou por decisão interlocutória ou por sentença. O julgamento será decisão interlocutória se o julgamento não implicar em encerramento da execução. Se a impugnação for acolhida pelo magistrado para encerrar a atividade executiva, e encerrar como um todo, não basta o encerramento parcial, colocar fim à tutela executiva, isto se trata de sentença ou terá natureza jurídica de sentença, recorrível pelo recurso de apelação. Ainda sobre impugnação, é importante destacar que ela é um meio de resistência de matéria restrita de discussão. Não se pode discutir na impugnação questões anteriores à formação do título executivo. Há uma única exceção, que é a nulidade do processo ou a nulidade da citação se o processo tramitou à revelia. Não sendo este o caso, não se discute nada na impugnação que não seja superveniente à formação do título executivo. Fato é que, rejeitado a impugnação ou não atribuído o efeito suspensivo, a atividade executiva tem que prosseguir. E a sua próxima fase é a fase de localização de bens, em que se tem a penhora e a avaliação. E, novamente, remeto os senhores ao esquema que apresenta na tela de vocês. A fase de penhora e avaliação é uma fase complexa. Não basta só penhorar, tem que penhorar e avaliar. E o novo CPC traz uma novidade interessante, que é a regulamentação de diversos microprocedimentos para definição da penhora e da própria avaliação. Não que isso não fosse feito no CPC de 73, mas o CPC de 73 não regulamentava isso como um procedimento. Então, o novo CPC vai fazer isso. No que diz respeito a modificações da penhora, ou seja, algum pedido para redução de penhora, reforço de penhora, no interesse do exequente que quer aumentar a penhora, ou redução no interesse do executado que quer diminuir a penhora, ou até mesmo a substituição da penhora por outro bem, que pode se dar no interesse de ambos, está previsto no artigo 847 a 853 do CPC. Feita a avaliação, também é possível um procedimento de impugnação dessa avaliação, que é o artigo 870 e 873. E feita ou definida esta avaliação, reabre-se a possibilidade de um novo pedido de modificação da penhora no artigo 908 do CPC.
Fato é que, definida a penhora e definida a avaliação, a atividade executiva pode prosseguir na sua próxima fase. Qual fase é essa? A fase de expropriação. A fase de expropriação é uma fase obrigatória. Ela só não vai ocorrer se, obviamente, ocorreu o pagamento, e aí a execução se extinguirá, ou em caso de penhora de dinheiro, porque eu não vou expropriar dinheiro. Expropriar, tecnicamente, é simplesmente transformar patrimônio que não é dinheiro em dinheiro. No Código de Processo Civil, existem 4 modalidades de expropriação: a adjudicação, a alienação particular, a alienação judicial e o novo nome que o legislador dá ao usufruto, que é a apropriação de frutos e rendimentos de empresa e de estabelecimento e de outros bens, previsto no artigo 867. Então, são 4 as modalidades expropriativas. O Código em nenhum momento estabelece uma ordem entre elas, não de forma expressa, mas através de alguns dispositivos é possível concluir que há uma ordem entre elas. Primeiro, se busca a adjudicação. E isso é percebido quando se vê o cabimento da alienação particular, lá no artigo 880 do Código de Processo Civil, ao estabelecer que a alienação particular terá lugar quando não for possível a expropriação. É por isso que é possível concluir que a alienação particular terá lugar quando não for possível a adjudicação. Por isso é possível concluir que primeiro se tenta adjudicar, depois alienação particular, não sendo possível alienação particular, a alienação judicial, porque o Código também vai estabelecer que a alienação judicial terá início quando não for possível a adjudicação e a alienação particular, e por último, a apropriação de frutos e rendimentos de empresas e estabelecimentos. E por que isso? É óbvio que há uma lógica processual para estabelecer um escaloneamento dos meios expropriativos. A adjudicação é a primeira porque primeiro limita os legitimados a adjudicar. O Código de Processo Civil estabelece uma restrição de legitimação à adjudicação. Nem todo mundo pode adjudicar. E também, além de limitar essa legitimação, o Código também estabelece um limite de valor para expropriar. A adjudicação, por força de lei, jamais poderá ser por valor menor do que o valor de avaliação do bem. Não sendo ou não existindo interessados na adjudicação, oportuniza-se a alienação particular. Na alienação particular, amplia-se os legitimados, já não se identifica a restrição de legitimação que há na adjudicação, mas mantém-se um critério mínimo de avaliação, de expropriação, que é o valor de avaliação, mas critério esse que será fixado pelo magistrado. Não existindo nenhum interessado na alienação particular, aí o legislador autoriza a alienação judicial, que pode ser feito por leilão presencial ou eletrônico. Não se usa mais no Código a expressão asta pública, agora se unificou de forma que a alienação judicial sempre se fará através de leilão, judicial ou eletrônico. E a sua grande particularidade, além de se ter também a ampliação da legitimação, é criar uma situação jurídica em que a expropriação pode se dar por valor menor que o valor de avaliação. Exatamente porque a execução se faz no interesse do credor e busca o cumprimento forçado da obrigação. Então, se ninguém se interessou em adjudicar, ninguém se interessou na alienação particular, solução não terá senão a alienação judicial, que pode levar a uma situação perversa ao executado, dele perder seu patrimônio por menos do valor de avaliação. Pode acontecer até o seguinte: o arrematante na alienação judicial pode ser o próprio exequente. E ele pode, inclusive, arrematar por um valor menor que o seu crédito, arrematar o bem por um valor menor que o bem vale, numa segunda alienação, ficar com o bem que vale mais e ainda continuar credor deste executado para buscar execução em outros bens. Então,
Então, isso é a gravidade da execução. Teria como o executado fazer isso? Teria. Bastaria o executado realizar aquilo que se chama tecnicamente de remissão da execução. Nesse ponto, gostaria de fazer um parêntese para esclarecer para vocês a diferença entre 3 conceitos técnicos. Não confundam remissão com remissão com remissão. Isso, em uma aula expositiva, soa até engraçado, né? Como assim não confundir remissão com remissão de remissão? Isto é, porque no direito existe um instituto jurídico chamado remissão da dívida. Essa remissão é escrita com 2 S's e é um instituto do direito civil. A remissão da dívida é o perdão da dívida. É uma forma de extinção da obrigação. Se por algum motivo o executado realizou a remissão da dívida, isso for levado por ele na execução, a execução terá que ser extinta, porque houve uma forma de extinção anômalo daquela obrigação. A remissão de bens é um outro instituto jurídico. A remissão de bens, que se escreve com C cedilha, é um instituto de adjudicação. A remissão de bens é a possibilidade jurídica que alguns legitimados específicos, leiam-se cônjuge, companheiro, descendente e ascendente, ponto, podem concorrer na adjudicação. Então, remir bens ou fazer a remissão de bens é um ato de adjudicar patrimônio por esses remidores, em que, em igualdade de condições, eles ficam com o bem da execução. Ficar com o bem não quer dizer que ficam para eles pagam pelo bem. Isso é adjudicar. Eles dão o valor correspondente, mas têm preferência na aquisição do bem. Só não terão preferência se aparecer algum outro interessado em adjudicar e resolver pagar mais. Mas em igualdade de condições, a preferência é dada aos remidores. E qual é a consequência da remissão de bens para a execução? A consequência é a substituição da penhora. Sai o bem penhorado, entra o dinheiro dado pela adjudicação em relação ao bem remido. Então, falei sobre remissão de dívida, acabei de falar sobre remissão de bens. E, por fim, existe um outro instituto jurídico, que é a remissão da execução. A remissão da execução é feita pelo executado e é um ato de pagamento da execução. A remissão de bens está prevista no artigo 826 do CPC de 2015 e mantém a mesma redação do antigo artigo 651 do CPC de 73. Ela pode ser feita a qualquer tempo, desde que antes da expropriação. Remir significa pagar o valor total objeto da execução. Não só a obrigação, mas também a obrigação, as custas, as despesas e os honorários advocatícios. Se o executado assim realizar, ele tem direito à extinção da execução, uma vez que ele realizou a remissão da execução, ele remiu a execução. Então, esse é um parêntese que entendo acadêmico, interessante de se fazer, entre a diferença de remissão da dívida, remissão de bens e remissão da execução. Fato é que, realizada a expropriação, transformado o patrimônio que não é dinheiro em dinheiro, a execução passa para a sua próxima fase, que não obrigatoriamente é a fase de pagamento. Há situações em que, eventualmente, pode surgir a fase de concurso de credores ou concurso de preferências, em que outros credores legitimados, previstos no artigo 908, vão concorrer para ver quem fica com o resultado da expropriação. Feito esse concurso, definindo quem tem preferência, faça o pagamento. Feito o pagamento e sendo ele total, extingue-se a execução por sentença. Feito o pagamento, não sendo ele total, a execução prosseguir-se-á tentando se localizar outros bens, não se localizando, ela se suspenderá. Para aqueles que, em eventual concurso de preferência, não ficam com créditos, não sobram crédito para pagamento, a mesma lógica. Procura-se outros bens e reinicia-se a fase de penhora e avaliação, ou então parte-se para a suspensão até a localização futura de patrimônio.
Outras questões que merecem destaque sobre o cumprimento de sentença, principalmente à luz das novas regras do CPC de 2015. O CPC de 2015 traz uma novidade interessante, que é o protesto da decisão judicial, previsto no artigo 517 do Código de Processo Civil. O protesto poderá ser realizado quando a decisão já tiver transitado em julgado e após o decurso do prazo para o cumprimento voluntário. Então, não se pode pedir o protesto com a simples decisão judicial. É necessário esperar o trânsito em julgado dessa decisão, ou seja, não se poderá fazer protesto em execução provisória. E é necessário esperar também o decurso do prazo para o cumprimento voluntário. Trata-se de uma técnica nova no Código de Processo Civil, um meio coercitivo eficaz ou que pode gerar eficácia interessante ao interesse do exequente. O novo CPC também regulamenta um novo procedimento de pagamento voluntário. O pagamento voluntário sempre foi passível de se realizar. É aquilo que eu disse a vocês há pouco, é a remissão da execução. Ele pode ser feito antes mesmo da própria execução ou durante essa execução. Durante essa execução ou antes, agora o CPC estabelece um procedimento definido no artigo 526, em que o credor pode realizar este cumprimento forçado. E, por fim, para encerrar cumprimento de sentença, gostaria de destacar uma alteração interessante no artigo 785 do CPC, embora no livro do processo de execução, com relevância para o cumprimento de sentença. É a possibilidade jurídica definida no Código de que o credor que não se encontrar confortável com o título executivo extrajudicial, talvez por identificar alguma dúvida de aperfeiçoamento, esse credor pode se valer da fase cognitiva para formar o título executivo judicial. Por que isso? Porque no passado existiam entendimentos jurisprudenciais de que, se a pessoa já tem título executivo judicial, ela seria carecedora da ação de cognição, uma vez que o resultado da ação de cognição seria exatamente a formação de um título executivo e isso a pessoa já teria na mão. A verdade é que quem pode mais, pode menos. Se eu posso ir para a tutela jurisdicional executiva e eu entendo que eu posso, por óbvio eu vou, porque a execução, como disse no início da minha aula, é muito melhor do que a cognição. Só que podem ocorrer situações de incerteza na formação dos requisitos de aperfeiçoamento do título executivo. E isso não impede ao credor que, diante disso, e para evitar o risco de uma sucumbência, opte pela ação de conhecimento ou opte, inclusive, por uma ação monitória. Então, senhores, antes de encerrar cumprimento de sentença, gostaria de falar rapidamente sobre a defesa no cumprimento de sentença. Já trouxe algumas considerações sobre a impugnação, mas gostaria de chamar a atenção para algumas novidades. A defesa técnica do cumprimento de sentença é a impugnação. A impugnação serve para a execução do cumprimento da obrigação de pagar. O novo CPC também estipulou que ela é cabível para as execuções de fazer, não fazer e entregar. E o que é importante destacar sobre a impugnação? O prazo. O novo CPC alterou o prazo, na verdade, alterou o termo ACO da contagem do prazo. O prazo continua sendo de 15 dias, mas o seu termo ACO conta-se do decurso do prazo para o cumprimento voluntário da execução. E uma novidade que o novo CPC apresenta é a regulamentação de uma forma subsidiária de defesa que ele nomeia de simples petição. A simples petição vai surgir em 4 momentos do processo, ou pode surgir em 4 situações. Ela pode surgir depois do decurso do prazo da impugnação. O Código prevê essa situação. Como a impugnação ela tem que ser apresentada em 15 dias após o decurso do prazo do cumprimento de sentença, podem ocorrer no cumprimento de sentença situações ou vícios ou questões que vão surgir depois desse prazo. Vou dar um exemplo. Pode ser que a penhora só ocorra depois do prazo da impugnação. Nessas situações, o legislador estabeleceu o parágrafo 11 do artigo 525,
que permite-se atacar por simples petição, vício de penhora e avaliação depois de transcorrido o prazo da impugnação. Ou seja, vícios supervenientes à impugnação. O Código também prevê a defesa da simples petição para atacar os vícios de expropriação. Isso é uma novidade interessante. Não se estipula mais no CPC de 2015 os chamados embargos de segunda fase previsto no CPC de 73, que é os embargos à arrematação, os embargos à adjudicação ou os embargos à alienação. O legislador, no Código de 2015, transformou a defesa através de simples petição previsto no artigo 903, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. O Código também prevê a defesa por simples petição na situação específica de penhora, de busca de penhora de dinheiro via bloqueio eletrônico de recurso financeiro, vulgarmente chamado penhora online. Eu não gosto muito de utilizar essa expressão penhora online porque ela não é técnica. A possibilidade que o juiz tem de se valer através de um convênio entre Poder Judiciário e Banco Central, que é o Bacenjude, para localização de recursos financeiros através de uma requisição eletrônica, não é penhora, é uma possibilidade de localização de recurso financeiro. Uma vez localizado, esse recurso financeiro é colocado à disposição do juízo para, a partir daí, se realizar a penhora do dinheiro. Então, tecnicamente, não é correto dizer penhora online. Mas fato é que, para esse procedimento de localização de recurso financeiro, o legislador resolveu criar uma forma especial de defesa, por simples petição, previsto no artigo 854, parágrafo 3º, em que o prejudicado pela localização do recurso financeiro poderá alegar, por exemplo, que se localizou salário, que se localizou bem impenhorável. E, por fim, o legislador cria um instituto novo, ou positiva um instituto novo, que é o artigo 518 do Código de Processo Civil. O artigo 518 estabelece que as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento de sentença e dos atos subsequentes podem ser alegados por simples petição. E isso não tem prazo. Trata-se, na verdade, da positivação da exceção de pré-executividade, que no direito brasileiro não mais ou nunca existiu uma regra que a regulamentasse e pela primeira vez está previsto no artigo 518 do Código de Processo Civil. Ou seja, aquelas nulidades de ordem pública que se apresentam na fase de execução podem ser arguídas por simples petição. O que é importante chamar a atenção do advogado? Cada um desses procedimentos tem um prazo e isso é muito perigoso e precisa tomar cuidado. Chamei a atenção que a impugnação tem prazo de 15 dias. A simples petição, quando no fundamento do parágrafo 11 do artigo 525, também tem prazo de 15 dias. Mas quando com fundamento no parágrafo 2º do artigo 903, que é na fase de expropriação ou contra vícios de expropriação, o prazo é de 10 dias. Quando, nos casos de localização de recurso financeiro, ou com fundamento no artigo 854, parágrafo 3º, o prazo é de 5 dias. E nos casos do artigo 518, em que não há, ou que são vícios de nulidade, o Código não estabelece prazo, o que presume que podem ser alegadas a qualquer tempo, obviamente desde que não transitado em julgado o processo. Já que estou falando em defesa, há ainda uma outra defesa técnica que pode ser utilizada na atividade do cumprimento de sentença, que é o embargo de terceiro. E em relação ao embargo de terceiro, eu gostaria de destacar com vocês uma particularidade do procedimento. Muito boa, mas que pode trazer uma complicação para o advogado. Que particularidade é essa? A parte boa é que o legislador positivou uma regra que obriga ao magistrado, antes de declarar a fraude à execução, que ele intima o terceiro
que se sujeitará à extensão da responsabilidade patrimonial para que tome ciência e se manifeste antes do reconhecimento da fraude. Está previsto no artigo 792, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, e a redação aparece aí para vocês entenderem o que eu quero dizer. Dispõe o parágrafo 4º. Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro no prazo de 15 dias. Por que eu estou chamando a atenção de vocês? O Código estabelece um prazo para a apresentação dos embargos de terceiro, mas dispõe lá no artigo 675, que trata sobre o procedimento especial dos embargos de terceiro, de um outro prazo. E já há doutrinadores escrevendo que, ao estabelecer essa diferença, ao criar um prazo específico para uma regra específica, que é o reconhecimento da fraude à execução no cumprimento de sentença ou na atividade executiva, porque se aplica ao processo de execução, mas também se aplica ao cumprimento de sentença, estabeleceu-se um prazo preclusivo. Então é importante que o advogado tome cuidado em relação a isso. Se o prazo do parágrafo 4º do artigo 792 estabelecer-se-ia uma preclusão à apresentação da ação especial de embargos de terceiro para desconstituição da penhora ou do ato judicial constritivo. Estas são as considerações que tem sobre o cumprimento de sentença, obrigação de pagar quantia certa, qualquer procedimento. Mas o Código também regula procedimentos especiais de cumprimento de sentença. Essas são as considerações sobre o cumprimento de sentença, obrigação de pagar quantia certa, procedimento padrão. Mas o Código também regula procedimentos especiais de cumprimento de sentença. Quais são os procedimentos especiais de cumprimento de sentença de obrigação de pagar? A execução contra o devedor de alimentos e a execução contra a fazenda pública. Na execução contra a fazenda pública, a única ou a maior novidade é a renomenclatura da forma de defesa, estabelecendo que a defesa da fazenda pública também se fará pela impugnação. Manteve o prazo de 30 dias, mas se corrigiu essa expressão que antes utilizava como embargos à execução, e os embargos à execução é a defesa padrão para o título executivo extrajudicial, e padronizou-se que a impugnação é a defesa para o título executivo judicial. Em relação ao cumprimento de sentença da obrigação de pagar, existem algumas novidades que merecem destaque. Na verdade, o Código manteve a prisão civil como meio coercitivo. Única situação no direito brasileiro de prisão civil do devedor de uma obrigação pecuniária, que é a execução do devedor de alimentos. Regulamentou o regime desta prisão. Estabeleceu o legislador, lá no artigo 528, parágrafo 4º, que a prisão se fará em regime fechado. Positivou a súmula 309 do STJ, no artigo 528, parágrafo 7º. Qual foi essa positivação? Estabeleceu que o débito alimentar que autoriza a prisão engloba as 3 prestações anteriores, mas as que vencerem no curso do processo de execução. Essa regra está para o cumprimento de sentença, mas vale para o processo de execução, porque o novo Código estabelece a possibilidade de execução de alimentos de título executivo extrajudicial. E aqui também é importante destacar um erro que alguns advogados cometem em entender que só é possível executar após 3 meses de inadimplemento. Em nenhum momento a lei estabelece isso. A execução pode se dar com 1 dia de inadimplemento. A questão dos 3 meses é apenas um critério que, num período anterior, foi construído jurisprudencialmente e agora se encontra positivado no sistema processual civil atual, que define um marco para se permitir a execução do devedor de alimentos. Mas nada impede que o credor de alimentos dê início à execução no primeiro dia após o inadimplemento da obrigação de pagar. O cumprimento de sentença da obrigação de pagar do devedor de alimentos também traz uma regra especial de competência. Na verdade, o cumprimento de sentença já é ou já estabelece uma regra especial de competência. O cumprimento de sentença da obrigação de pagar pode ser feito no juízo em que se formou o título,
no juízo em que o executado possui bens ou no juízo em que o executado reside, porque presume-se que onde ele reside é onde ele possui bens. Então isso já é uma regra especial de execução. Eu posso, num processo em que há uma condenação em Belo Horizonte, dar início a uma execução em Sete Lagoas. Basta que o executado resida em Sete Lagoas ou basta que eu identifique patrimônio em Sete Lagoas para justificar esta prorrogação da competência. Na execução do devedor de alimentos, o legislador inovou e alargou essa regra de competência também para o domicílio do exequente. Então, para a execução do devedor de alimentos, também é competente para o cumprimento de sentença o juízo do domicílio do exequente. Então, na execução do devedor de alimentos, o exequente pode fazer a execução no juízo em que se formou o título, no juízo onde o executado possui bens, no juízo onde o executado reside ou no juízo em que ele, exequente, reside. É mais uma forma de facilitação ao interesse desse credor especial, que é o credor de alimentos. Mantém-se com o cumprimento de sentença da execução de pagar alimentos a possibilidade de desconto em folha, artigo 529, e inova-se com um outro meio coercitivo, que é a possibilidade de que o juiz determine, no caso, ofício ao Ministério Público para apurar crime de abandono material. Está previsto no artigo 532 e pode se apresentar como uma outra técnica coercitiva para talvez forçar o devedor ao cumprimento dessa obrigação de pagar, dessa importante obrigação de pagar. Estas são as considerações sobre cumprimento de sentença, obrigação de pagar. Finalizo a nossa aula tratando sobre a última temática, que é a execução provisória. A execução provisória está prevista no Código nos artigos 520 a 522 do Código de Processo Civil. A execução provisória nada mais é do que uma técnica legislativa que permitirá ao credor antecipar o resultado final de um processo antes do seu trânsito em julgado. A execução provisória ela surge naquelas situações em que há um título executivo. Esse título executivo é um título executivo judicial e esse título executivo judicial é atacado por um recurso recebido apenas no seu efeito devolutivo, ou seja, sem efeito suspensivo. Nessa situação, por exatamente não ter o efeito suspensivo, a obrigação já pode ser, ao mesmo tempo, certa, líquida e exigível, e permitir, em razão disso, a execução. Todavia, em razão do recurso ainda pendente de julgamento, há um risco de modificação do título. Então, nesta situação especial, o legislador resolveu, diante dessa estabilidade do título executivo, criar uma regra protetiva ao executado, criando uma forma especial de execução, que é a execução provisória. Ou seja, a execução provisória nada mais é do que uma regra especial de execução do título executivo judicial, quando pendente de julgamento, recurso recebido apenas no seu efeito devolutivo. E o que consiste essa regra especial? Esta regra especial consiste em algumas características que só serão exigidas na execução provisória. Porque a execução provisória é uma execução. Na execução provisória, o exequente pode receber o objeto da obrigação. Execução provisória é execução, ainda que eu possa separar a execução provisória e a execução definitiva. Mas, por ser provisória, ela vai se sujeitar a algumas características ou algumas condições, ou, sendo mais técnico, alguns requisitos que estão previstos nos incisos do artigo 520. Que requisitos são esses? O primeiro, que se desenvolve em outros, está no inciso 1 do artigo 520, que estabelece a seguinte regra: a execução provisória deve ser realizada por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a indenizar os prejuízos que o executado tenha sofrido. Esse inciso 1 traz várias observações que merecem destaque. Primeiro, a regra da iniciativa. A execução provisória só ocorrerá se provocada. Não existe execução provisória de ofício.
O próprio Código estabelece que é por iniciativa do exequente. Ninguém é obrigado a iniciar a execução, até porque o exequente ainda pode não se encontrar seguro em relação à formação do título e não quer arriscar uma eventual sucumbência ou um eventual prejuízo pelo início dessa execução provisória. Outra questão que merece destaque nesse dispositivo, na verdade, é a omissão que não se encontra nele e que existia no correspondente anterior do artigo 475-O, inciso 1 do Código de Processo Civil de 73. No código anterior, a execução se dava por iniciativa e conta do exequente. O Código de 2015 suprimiu essa palavra conta, e isso traz um significado muito grande na interpretação do direito. Porque na legislação anterior, quando se falava por conta, se presumia que a execução provisória se dava no interesse do exequente e ele assumia o ônus da execução provisória. Tanto que, no código anterior, ele não poderia ensejar na execução provisória a cobrança da multa de 10% e dos honorários advocatícios, porque a execução se dava por conta do exequente. O legislador, no Código de 2015, suprimiu esta palavra. E não é por motivo diferente que lá no parágrafo 2º do artigo 520 estabeleceu que a multa de 10% prevista no cumprimento definitivo e os honorários advocatícios previstos no cumprimento definitivo aplicam-se à execução provisória. Então isso é uma novidade importantíssima para a comunidade jurídica. Além, ou ainda no inciso 1, como disse a vocês, ele se dá por iniciativa e por responsabilidade do exequente. Isso aqui é um assunto muito interessante que envolve essa parte específica do direito processual. Trata-se de um exemplo que o professor de processo civil gosta de dar de responsabilidade objetiva no processo civil. O exequente, ao assumir o risco de iniciar a execução provisória, sem ainda ter o trânsito em julgado, ou seja, a definição da formação do título, ele assume o risco de ter que indenizar o executado os prejuízos que esse executado venha a ter, caso lá na frente o recurso do executado seja provido. Então, isso é uma particularidade da execução provisória. Inicia-se por provocação, o exequente não assume mais o ônus disso, porque se afastou a questão por conta, e assume a responsabilidade por eventual desfazimento desse título executivo. Ainda em relação ao artigo 520, o seu inciso 2 estabelece uma regra de perda de efeitos sobrevina a modificação do título. É exatamente a consequência dessa instabilidade diante de um recurso ainda não julgado. Julgado esse recurso e, por óbvio, sendo provido e alterando o título executivo, total ou parcialmente, naquilo que foi objeto de alteração, a execução provisória perde os seus efeitos e deve, então, ser declarada nula, total ou parcialmente, conforme o caso. O inciso 3 do artigo 520 traz esta regra exatamente de eficácia total ou parcial. E o inciso 4 traz uma importante obrigação do exequente na execução provisória, diante exatamente desse risco de desfazimento do título. O legislador, ao mesmo tempo que estabelece para o exequente a responsabilidade, impõe a ele, em regra, porque o Código estabelece exceções, mas impõe a ele, em regra, o oferecimento de uma caução para início dos atos de expropriação de bens, ou que possam vir a levar prejuízo ao executado. Vejam que a caução não é um requisito para início da execução provisória. A caução não se exige para começar a execução provisória. E muitos advogados iniciam a execução provisória, pelo menos até ocorrer a penhora, para ter a vantagem do direito de preferência, que é uma das consequências ou um dos efeitos que a penhora. Mas, às vezes, evitam a expropriação, seja porque não têm bens para oferecer em caução, seja porque não querem arriscar de depois se verem responsabilizados a indenizar. Mas fato é que o inciso 4 do artigo 520 estabelece a obrigação de oferecimento de caução para atos que importem expropriação ou prejuízo ao executado. Essa é a regra. As exceções estão previstas nos incisos ou no próprio artigo 520. Enfim,
Estas são as considerações que tenho. Apresento para vocês aí na tela o meu e-mail. Caso tenham interesse em receber os esquemas que foram apresentados, é só encaminhar um e-mail. Eu peço apenas a gentileza de, no assunto, colocar videoaula UAB para que eu possa identificar, inclusive se porventura ele seja remetido ao spam. E com isso, agradeço a oportunidade que vocês me deram, espero que tenham gostado da aula e estou à disposição para o que precisar. Obrigado.